Obrigada, professor Pedro, por essa acolhida. Obrigada, professor Guilherme, a Patrícia, por organizar essa noite. Eu tenho muito prazer de estar aqui hoje. Eu estou muito feliz, na verdade, de estar aqui hoje e vendo os alunos de volta na universidade. Foi muito duro, acho que para todos nós, né? Nos 2 últimos anos, a gente ficar longe, assim, de tudo. Alguns de vocês nem chegaram a vir à universidade, né? Para aqueles que ingressaram em 2021, nem chegaram a vir à universidade. Então, é muito bom a gente poder estar de volta, né? Isso dá um ar novo, assim, uma certa esperança, né? E também é um prazer para mim falar para os alunos de graduação da universidade, porque, apesar de nós termos as disciplinas optativas, né, de graduação, nem todos vocês passam pelo MAC, né? Então, nós temos lá os nossos estagiários, alunos em iniciação científica, mas eu raramente tenho a oportunidade de falar assim para alunos ingressantes na graduação, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Eu não sei quantos de vocês moram aqui em São Paulo, né, conhecem a cidade de São Paulo, né, porque a Universidade de São Paulo é uma universidade de nível nacional, internacional e recebe aluno do país inteiro. Então, eu só quis situar primeiro onde é que fica o Museu de Arte Contemporânea da USP. Para alguns vai ser óbvio, vocês sabem onde fica, né? Vocês já viram, passaram na frente, etc. Eu não sei quantos de vocês já visitaram o museu, mas eu fiz questão de começar por ele, né? Porque isso realmente é o maior tesouro que essa universidade pode oferecer para um aluno de graduação, né? Essa é uma das pouquíssimas universidades do país que tem os museus do porte que ela tem, né? Uma coleção como a coleção de arte moderna e contemporânea que o museu tem, seria impossível de constituir hoje. Impossível, né? Então, eu fico muito feliz de poder falar com vocês hoje aqui. E lembro que, quer dizer, eu preparei uma coisa para vocês que eu acho que não se centra só na Semana de Arte Moderna de 22, porque eu entendo ela como uma espécie de, enfim, abertura de portas aí para discutir, né, essa questão do internacionalismo, né, da arte contemporânea, da arte brasileira, até porque hoje a arte brasileira é reconhecida, de fato, internacionalmente, né? Mas isso levou um tempo, né? Isso não aconteceu de imediato, mas nesse processo, de fato, de 100 anos, nós viramos uma espécie de cânone alternativo aí para a narrativa da arte do século XX. Então, eu queria apontar alguns desses momentos para vocês, começando pela Semana de Arte Moderna, né, os artistas em torno da Semana de 22, vamos dizer assim. Mas antes eu só queria apresentar o prédio do museu, porque o prédio do museu, né, e esse lugar onde ele está, ele faz parte de um projeto de internacionalização também da linguagem da arquitetura brasileira, né? Quando a arquitetura brasileira entra justamente num debate internacional, talvez, né, das obras mais altas, né, que o Oscar Niemeyer constituiu, né, na sua carreira, talvez um dos maiores projetos que ele fez antes da construção de Brasília. Ele, no momento que ele inaugurava, né, que ele desenhava esses prédios, ele estava concorrendo ao concurso de Brasília, e Brasília estava sendo levada lá para as mostras internacionais de arquitetura como uma grande novidade no mundo da arquitetura mundial. Em 1957, por exemplo, numa grande feira internacional que falava da reconstrução das cidades europeias depois da Segunda Guerra, né, que aconteceu em Berlim, o grande projeto apresentado foi o projeto de Brasília e tinha como base, digamos assim, os experimentos que o Niemeyer fez, afinal de contas, no Parque do Ibirapuera. Então, estou mostrando para vocês, começando com a fachada do museu, que vocês veem a partir da passarela de pedestres, né, que liga o Parque do Ibirapuera, né, o que é hoje o Parque do Ibirapuera, ao nosso prédio. Para quem mora aqui em São Paulo, a gente ficou anos brigando com isso, né? O prédio era conhecido como o prédio do Detran. Né, para quem tirou a carteira de motorista até 2010, tinha que ir lá tirar a carteira de motorista, aquela coisa toda, ia pagar multa de trânsito, etc. Então, o museu teve um trabalho, né, nesses últimos 10 anos aí para desconstruir essa imagem e se apresentar, de fato, como um espaço cultural na cidade, como um museu da cidade. E ele fazia parte, obviamente, do complexo do parque, né? Durante a pandemia, faltava um órgão de patrimônio tombar o prédio, né? Reconheceu o Parque do Ibirapuera como um complexo histórico de importância, de relevância, que foi o IPHAN, né? Mas o nosso prédio é tombado nos 3 órgãos de patrimônio, né? O municipal, o estadual e o federal. Então, eu não sei quantos de vocês se lembram de ver
Tem momentos que a gente faz projeção na fachada. Teve um momento que a gente fez um poema visual de um artista que chamava Tadeu Jungle, que tinha assim, um vermelho bem grande, tinha se escrito assim, você está aqui. Para tudo isso, a gente tem que pedir autorização para os órgãos de patrimônio para fazer, né? A gente não pode interferir na fachada assim, de qualquer jeito. Tudo a gente pede autorização para os órgãos de patrimônio. E, obviamente, a gente está junto com um complexo de instituições culturais nesse parque, né? Esse parque é considerado hoje um lugar de encontro assim, bem importante, né? Tem muita gente que circula no parque, muitos jovens também, e a gente está aí cercado desses outros parceiros institucionais, né? O Museu Afro Brasil, que foi criado em 2004, o MAN de São Paulo e a Fundação Bienal de São Paulo, com os quais o MAC-USP guarda uma história em comum, né? A gente esquece disso, mas o MAC saiu justamente da separação entre a Bienal de São Paulo como evento de arte, né, de artes visuais, que acontecia a cada 2 anos, desde que ela foi criada em 1951, pelo MAN de São Paulo, e o MAN de São Paulo, né? E o MAN de São Paulo, na verdade, a ideia inicial era que ele viesse transferido para a Universidade de São Paulo, para a administração da Universidade de São Paulo. No fim, vieram as coleções. O nome não veio, a instituição em si não veio, e a Universidade de São Paulo herdou, portanto, a primeira coleção de arte moderna, né, formada nesse país, né? Então, quando vocês estiverem passeando lá no prédio do museu, esse que é outro grande momento de internacionalização da arte brasileira, que é através da inserção do Brasil via Bienal de São Paulo, né? Vocês vão ver que a gente tem várias obras que vêm desse ambiente, né? Por quê? Porque durante a primeira década de funcionamento do Museu de Arte Moderna de São Paulo, quando ele organizava a Bienal de São Paulo, ele tinha uma premiação de aquisição e uma premiação regulamentar que ajudou a alimentar esse acervo, fazer com que esse acervo crescesse, né? Então, tendo dito isso, eu queria só dar assim, umas linhas gerais do que eu vou tratar aqui, né? Quer dizer, eu situei mais ou menos o que eu vou tratar com vocês hoje, se situa entre 1917 e 1967. Por que eu escolhi essas datas, né? Essas datas, elas têm importância, esses anos, eles têm importância para o campo da arte, na verdade. 1917, muitos historiadores da arte vão dizer que é o estopim mesmo, que leva justamente a uma agregação, né, entre uma junção, uma conjunção de encontros entre intelectuais e artistas para que depois, finalmente, se proponha, de fato, a Semana de Arte Moderna de 22. Isso por quê? Porque, em 1917, a artista paulista, né, Anita Malfatti, que voltava, na verdade, da sua segunda incursão internacional, né, dessa vez pelos Estados Unidos. Ela tinha feito a sua formação toda fora, tinha feito a formação na Alemanha primeiro, volta para o Brasil, vai para os Estados Unidos, né? E chegando dos Estados Unidos, ela, em dezembro de 1917, abre uma exposição aqui em São Paulo, em que ela traz outros colegas estadunidenses para expor com ela, né? E ela é visceralmente atacada pelo grande crítico literário, né, e artístico desse momento, que é o escritor Monteiro Lobato, num texto que chama-se Paranoia e Mistificação, em que ele fala dessa arte degenerada da Anita Malfatti. Ele usa efetivamente uma terminologia que vem do mundo da psiquiatria, né, para tratar da obra da Anita Malfatti, e a Anita é imediatamente defendida por alguém que era considerado um jovem, né, mais ou menos jovem crítico nessa época, que é o Oswald de Andrade. E com Oswald, Mário de Andrade, Menotti e Del Picchia vão começar a fazer a defesa da Anita, né? E isso vai levar a uma congregação entre eles, né? E a circulação inclusive de ideias, né? etc., que vai levar mais tarde ao Di Cavalcanti propor efetivamente, né, para o Paulo Prado e para o Graça Aranha, a realização da Semana de Arte Moderna em fevereiro de 1922. Então, por isso o marco inicial em 17, na verdade, né? Porque tem a ver com esse estopim, aquilo que a professora Ana Teresa Fabres, né, professora, historiadora da arte célebre da Universidade de São Paulo, professora da ECA, chamava do momento futurista, né? Nesse momento, quer dizer, a gente vai ver, até pelo menos o momento da semana, esses críticos, né, trabalharem com determinadas estratégias e conceitos, né, e, enfim, arrancadas, etc., que eles tinham aprendido lendo, na verdade, as revistas futuristas, né, e vão ser chamados pelos seus detratores de futuristas, né, que é um termo que depois eles mais tarde vão rejeitar, inclusive, né.
Então, eu começo por aí. E 1967, porque nós estamos aqui já nessa primeira fase, né, há 3 anos da primeira fase do golpe militar, né, do golpe que tinha se dado em abril de 64, né, no início de abril de 64. E 67 é um ano bem estratégico para a Bienal de São Paulo, porque é um momento em que os críticos veem dentro da Bienal um momento de mudança do que os artistas estão produzindo, né? É quando entra aquilo que a gente chama das práticas processuais, né? O que a gente vai efetivamente chamar de arte contemporânea. Então, a gente vê, por exemplo, no caso do MAC, o MAC adquire, nesse contexto, uma obra que o Zanini teve que ir, como primeiro diretor do museu, teve que ir para os jornais especializados explicar por que ele estava adquirindo essa obra, né? Que era uma obra do Cesar Baldattini, que era uma obra que era feita com uma expansão de polietileno, né? Que era uma coisa que não existia naquela época, né? Alguns críticos vão falar que a Bienal parecia um parque de diversões, porque não tinha só pintura e escultura. Então, esse é um momento bem importante assim, de discussão dessa entrada do Brasil nessa outra chave, né, nesse divisor de águas, que é a da emergência das práticas ditas contemporâneas, né, das práticas conceituais, do uso que os artistas fazem dos novos meios técnicos, né, começa a aparecer fotografia, efetivamente, registro de performance, ações artísticas, o xerox, né, começa a se falar em vídeo, né, no ambiente internacional, e que vai entrar no Brasil através do Museu de Arte Contemporânea da USP. O Museu de Arte Contemporânea é o primeiro museu do país a colecionar esses novos meios, né? Então, por isso que esses 2 marcos temporais, só para ajudar a gente a organizar um pouco as ideias. E aí eu queria falar aqui hoje com vocês, talvez, de 4 momentos, um mais próximo do outro e outros 2, né, em 2 décadas, 2 nos anos 20, né, digamos assim, um nos anos 30 e outro já nos anos 50, né, que é o momento em que a arte brasileira adquire um protagonismo lá fora, né? Existe também um investimento de um certo meio intelectual local para promover esta arte brasileira lá fora, até que ela se torne, efetivamente, nos anos 50, né, uma espécie de instrumento de soft power, né, digamos assim, de diplomacia mesmo, né, de relações internacionais do Brasil lá fora, para o Brasil se apresentar como um país moderno, né? Então, eu coloquei alguns eventos aqui para vocês, lembrando que, justamente, os primeiros museus dedicados, né, ao colecionismo de arte moderna no Brasil nascem justamente logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Entre 1947 e 1949, a gente vê surgir o MASP. Eu coloco o MASP nessa história, porque, embora ele tenha uma coleção de arte da tradição, né, de renascimento italiano, pintura francesa do século XIX, etc., seu primeiro diretor, né, que era um crítico italiano e jornalista, Pietro Maria Bardi, que veio viver sua vida no Brasil, pensava o museu, ele chamava museu de arte, porque ele pensava o museu modernamente. Inclusive, a gente sabe até hoje que o modo de apresentação da coleção, que foi recentemente recuperado, né, na sua pinacoteca lá no 2º andar, tem a ver com essa visão que ele tem de apresentar a coleção dentro de uma perspectiva contemporânea, digamos assim, né, para aquele momento. E a criação dos museus de arte moderna de São Paulo e do Rio de Janeiro, que tinha uma série de interações entre eles no começo, né? Eles são museus que são estruturados a partir, justamente, do contato com o MoMA de Nova York, né? O Estatuto do MAM é assim, traduzido praticamente, literalmente, do Estatuto do Museu de Arte Moderna de Nova York, e, no início, há uma espécie de carta de intenção entre os 2 museus, de realizar uma série de eventos, programas de exposição, uma cinemateca, né, que deu origem à nossa tem uma parte de origem da nossa cinemateca, etc., a partir justamente da troca, do intercâmbio entre os 2 museus. A gente tem que lembrar que o MoMA, nesse momento, está sob a influência, né, muito grande de dos herdeiros, né, de uma das fundadoras do museu, que é o Nelson Rockefeller, que tem uma aproximação imensa com o Brasil, né, e que era, naquele momento, também ele uma espécie de diplomata, né, americano. Ele tinha sido secretário de Estado norte-americano, ele tem muitos interesses econômicos no Brasil nesse momento, ele financiou uma série de think tanks no Brasil para promover uma série de
o progresso, né, ou a pesquisa em várias áreas, inclusive a agronomia, né, e ele é nominalmente a pessoa que chega no Brasil, né, com um conjunto pequeno de obras na mala dele, né, para doar para o Brasil, incentivando a criação desses museus. O que esses museus vão se transformar depois, né, e como eles vão se relacionar com o MoMA, aí eles vão seguir percursos muito diferentes, né? Mas eu acho importante dizer isso, porque, de fato, a gente estava sob a influência dessa política externa norte-americana, né? E, para nós, essas relações, naquele momento, sempre foram muito importantes também para projetar o país como um país moderno, né? Com todas as... Não tenho tempo aqui de tratar com todos os problemas disso, né? Mas a gente estava sob essa zona de influência e nós éramos um território estratégico para os Estados Unidos. Então, quer dizer, como diz um grande crítico modernista brasileiro que está por trás, né, desses projetos todos, inclusive por trás da transferência do MAM para a Universidade de São Paulo, que era o jornalista crítico formado em Direito, né, membro, um trotskista, né, convicto, etc., que era o Mário Pedrosa, ele vai dizer que, nesse momento, nós estamos condenados ao moderno. Ou a gente vira... Fundador do PT, exatamente, um dos fundadores do PT. Mas ele vai dizer que nós estamos condenados ao moderno nesse momento, ou seja, ou a gente se moderniza ou a gente não consegue, né? E a gente usa dessas linguagens ou a gente não vai conseguir se afirmar internacionalmente, né? Então, ele também está por trás de uma série de iniciativas, inclusive nos anos 50, de promoção de uma certa vanguarda artística brasileira no exterior, né? Bom, começando com Anitta, né? Uma das obras que o MAC USP é proprietário, justamente, é a Boba, né? De 1915-16, que ela traz justamente dessa experiência nos Estados Unidos. Reza a lenda, né? E a professora Marta Rossetti Batista, né? Professora que infelizmente não está mais entre nós, mas que era uma grande pesquisadora do Instituto de Estudos Brasileiros, tem uma grande coleção de desenhos da Anitta e tem também o arquivo da Anitta Malfatti, né? Pesquisou, realizou o catálogo raisonné dela, vai dizer que a Anitta tem lá suas restrições em expor essa obra na exposição dela de 1917. Né? Ela fica hesitante em relação a isso. Eu tendo a interpretar essa obra da Anitta quase como um autorretrato. Eu acho interessante que ela se apresente, né, como essa figura que tem esse título, né, a Boba. Ela pode ser uma pessoa que pode parecer ter algum tipo de deficiência mental ou qualquer coisa assim, né? Isso é antes, obviamente, do ataque que ela sofre, né, do Monteiro Lobato, mas significa que ela está antenada, né, de algum modo, com as questões, os debates que estão acontecendo internacionalmente, né? Não é só do período da Segunda Guerra Mundial, né, e da ascensão do nazismo na Alemanha que a arte moderna é entendida como degenerada, né? Isso é uma construção que vai se fazendo da virada do século XIX para o século XX. A gente vai ver, né, alguns críticos de arte mais conservadores, né, e mais, como é que se diz? Enfim, ortodoxos, né, chamar a arte moderna de degenerada, né? Então, o vocabulário que é empregado no campo da psiquiatria, da psicologia, para falar, né, da condição mental, da doença mental, etc., é alguma coisa que transborda, digamos assim, para o campo da arte nesse momento. E os mais conservadores vão dizer que isso não pode ser feito, né? Então, é o argumento um pouco do Monteiro Lobato em relação à pintura da Anitta, né? E é muito interessante também de ver que a gente tem efetivamente alguns psiquiatras no exterior, mas também no Brasil, que vão se interessar por arte moderna e vão estabelecer a arte, né, e a pintura como terapia dentro de hospitais psiquiátricos, né? Então, esse é o caso, por exemplo, de um psiquiatra, psicanalista e crítico de arte, que foi o segundo marido da Tarsila, que era o Osório César. Osório César, fundador, né, era um dos psiquiatras fundadores do Hospital de Franco da Rocha, né, do Juqueri, e que estabeleceu um ateliê de pintura terapêutica para os seus pacientes, né? Enfim, na tentativa justamente de não usar os métodos mais, enfim, terríveis, estritos, né, e do choque elétrico, nada disso, mas usar a terapia, usar a arte como uma forma de terapia. E ele é contemporâneo de um grande psiquiatra alemão que formou uma coleção imensa de arte
do inconsciente, né, o que a gente chama hoje de arte do inconsciente, já naqueles anos, que está até hoje ligado, na verdade, ao Departamento de Psiquiatria da Universidade de Heidelberg, na Alemanha. E outros centros foram surgindo, né, mas o Brasil, de fato, é pioneiro nessa história, né? O Osório César, desde muito cedo, já nos anos 40, estabeleceu o ateliê de pintura, né, do Juqueri, e a psiquiatra do Rio de Janeiro, né, formada pelo Jung, a Anísio da Silveira também, né? Casa das Palmeiras. Isso, e o Hospital Pedro II, né? Ela já em 49 cria lá, né, dentro do Hospital Pedro II, junto com o Mário Pedrosa, o Museu das Imagens do Inconsciente, que existe até hoje no Rio de Janeiro. Então, só para falar para vocês o que isso puxa, né? O que essas obras vão puxando. Então, essa obra da Anita está conosco, né? Ela pode ser vista hoje lá na visita ao museu. E, logo em seguida, a Anita vai se voltar para um outro tipo de poética, né? Que tem a ver também com esses alinhamentos, né? Que os jovens artistas brasileiros vão fazendo com as tendências internacionais na virada da década de 10 para a década de 20, que tem a ver com um certo retorno ao figurativo, a uma linguagem meio classicista da arte. A gente vai ver isso no Picasso, por exemplo, que faz lá primeiro os seus painéis para o cenografia e figurino do Ballet Parade, para os Ballets Russes em Paris, e depois vai se voltar para essas grandes figuras monumentais que ele faz, etc. E a Anita se volta justamente para essa poética também mais figurativa, né, com essa figura da Tropical, que está lá na Pinacoteca do Estado de São Paulo, né? É possível que essa obra seja retrodatada pela Anita, que talvez ela esteja mais ligada aos anos 20 do que propriamente 1917, como ela parece datada. Outro artista super importante nesse contexto, e esse efetivamente alguém que desenhou, né, ou fez a proposta e desenhou a Semana de Arte Moderna de 22, é o Emiliano de Cavalcanti, que de formação é um jornalista também, com uma atuação internacional, quer dizer, as suas primeiras idas a Paris têm a ver com o fato dele ir como correspondente de um jornal carioca, né, como correspondente internacional para um jornal carioca, e ele faz o seu período de formação lá fora também como pintor. O que ninguém se lembra, né, a gente está mais acostumado a pensar no de Cavalcanti como essas 5 moças de Guaratinguetá, né, que está no MASP. Ou seja, esse artista, esse pintor que trabalha sobretudo com a pintura e que, enfim, faz uma espécie de alegoria, né, quase uma espécie de uma alegoria, vamos chamar assim, do que é a cultura do morro carioca, né, do samba, do morro carioca, etc. Né, as mulheres do Di, né, ele é sempre muito visto assim. Mas o que a coleção do MAC nos mostra é uma outra de Cavalcanti, né? Muito mais interessante, me parece, do que isso, né? Eu estou mostrando para vocês aqui também essa grande pintura que chamou O Beijo, que está lá também exposta no 7º andar, né, da nossa coleção, que é alguma coisa que ele faz no momento da sua formação parisiense, digamos assim. Isso não foi exposto na Semana de 22, ele fez depois, né? Provavelmente é um quadro de 23, na verdade, mas tem a ver com o Di experimentando com essas novas linguagens plásticas que ele está vendo surgir em Paris. E isso acontece também com as 2 capas, né, que ele faz, respectivamente, para a coletânea de poemas Paulicéia Desvairada, do Mário de Andrade, né, que no fim não foi o que foi impresso, né, o Mário de Andrade escolhe outra capa, ele resolve desistir dessa capa do Di, né, e com a capa que ele faz para o catálogo da Semana de Arte Moderna de 22, em que ele está experimentando, de fato, com uma linguagem completamente nova, né, para aquilo que era o mundo da ilustração no Brasil. As revistas ilustradas no Brasil, hoje a gente sabe pela pesquisa, já circulavam desde o final do 19, né? A gente tem grandes revistas ilustradas, grandes ilustradores, né, como Calixto, J. Carlos, né, e outros artistas que circulam, mas o Di está nesse universo, ele está se formando nesse universo, dentro e fora do país, né? Então, ele foi estudar 2 anos aqui na Faculdade de Direito. Isso, exatamente. Ele entrou, ingressou, mas ele não terminou, né? Ele era aluno do direito aqui, é isso mesmo, né? E o Di é um ilustrador muito prolixo, ele tem uma produção enorme que ele resolveu doar para o Museu de Arte Moderna de São Paulo em 52.
né? Ou seja, no ano que se celebrava 30 anos da Semana de 22, e que ele estava muito chateado porque ele não tinha ganho o prêmio de pintura da Bienal em 51, ele resolve fazer essa doação quase como um statement, assim, para mostrar a importância dele como artista. Ele doou para o Museu de Arte Moderna 570 obras sobre papel. Essa coleção está no MAC hoje, né? E nós somos hoje o acervo mais importante de Didi Cavalcanti que o país tem no museu público, né? Então, a gente tem 2, 3 pinturas do Di, mas o acervo em papel é enorme e a gente vê um Di muito interessante, muito inovador, muito prolixo, né, e que trata de muitos temas. Por exemplo, a gente tem os desenhos originais do álbum Realidade Brasileira dele, que ele fez em 33 e que tem a ver com o engajamento dele na luta antifascista, né, digamos assim, e outras coisas importantes que ele tem, né. E outro artista que a gente fala muito pouco, que participou da semana, assim, ele foi convidado pelo Di, ele veio como um artista carioca, mas no fundo ele é de Pernambuco, né, e não teve a sua formação no Rio de Janeiro, porque ele vai fazer a sua formação em Paris, acompanhando a irmã mais velha dele, que era quem tinha ido estudar mesmo pintura em Paris, e ele acaba fazendo o seu curso de pintura em Paris, e que chega aqui durante a Primeira Guerra Mundial, se estabelece no Rio de Janeiro, que é o Vicente do Rego Monteiro, né? Essas obras que hoje estão na coleção do MAC, né, fazem parte de um contexto em que o Rego Monteiro, chegando no Rio de Janeiro, se encanta justamente com a cultura indígena brasileira, cultura visual indígena, né? Ele está estudando, sobretudo, a coleção de cerâmica marajoara que estava lá no Museu Nacional, o museu que pegou fogo em 2018, né, aquela grande coleção que nós perdemos, grande parte, né? Mas ele vai olhar para aqueles objetos, ele vai, enfim, copiar os grafismos, criar uma série de obras novas, e ele propõe, na verdade, em 1921, para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o que ele chamava um balé marajoara, um balé amazônico, na verdade, marajoara não, um balé amazônico, que ele nunca conseguiu encenou, ele chegou a tentar apresentar isso na Comédie Française, em Paris. Também não há indícios que ele tenha apresentado, mas o MAC e o USP hoje tem um conjunto de aquarelas que são, em parte, estudos dessas lendas amazônicas, como a gente vê essa manioca, e que ele depois transformou em livro, um livro que ele editou em Paris sobre as lendas e mitos e talismãs da Amazônia. E, do lado direito, né, alguns estudos que ele fez para esse balé que ele nunca encenou. Então, por exemplo, esse que é o cenário, é para esse bailado da Lua Iaci, que fazia parte dessa sequência, desse conjunto de balés amazônicos que ele pretendia encenar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Isso também está lá em exposição no MAC. Isso a gente não sabe se são exatamente essas obras, mas é desse conjunto de aquarelas que ele também expõe um conjunto na semana de 22 no hall do Teatro Municipal. Ele não estava em São Paulo no momento, ele não veio a São Paulo, ele simplesmente enviou as obras, né? E ela não estava na semana de 22, de jeito nenhum, Tarsila, né? Ela vai aparecer, ela vai se ligar ao grupo depois, né, da semana de 22, como parceira do Oswald, né? Mas a figura da Tarsila, de repente, emerge no ambiente internacional como uma figura muito relevante, né? E isso tem vários motivos para que isso seja assim, né? A negra que está lá no MAC faz parte justamente desse momento inicial da carreira da Tarsila, né? Como é que se diz, esse treinamento militar, esse exercício militar, ela chama, entre aspas, que ela vai fazer em Paris, frequentando o ateliê do Léger, do Lotte, etc., para experimentar com essa linguagem modernista, né? Até ela chegar, de fato, na figura do Abaporu, que hoje nem nossa é mais, né? Ela está lá no Malba, em Buenos Aires. E a antropofagia, né, da coleção Nemirovsky, que está na Pinacoteca do Estado. Por que eu digo que a Tarsila acabou ganhando essa repercussão internacional? Em primeiro lugar, porque logo depois da semana de 22, da formação do grupo dos 5, que envolvia o Menotti, o Mário de Andrade, o Oswald, Tarsila e Anitta, né, eles investem justamente para fazer esse intercâmbio entre os artistas brasileiros e os artistas em Paris, sobretudo, né? E a Tarsila e o Oswald, de fato, têm um papel fundamental nesse momento, porque eles chegam em Paris quase como embaixadores, né, culturais brasileiros.
o Oswald, no momento que a Tarsila pinta a negra, né, e que ela começa a desenvolver aquilo que é a sua linguagem pau-brasil, né, que a gente tem outra obra muito bonita lá no mar, que é o Estrada de Ferro Central do Brasil, ele também publica seu primeiro manifesto, né, o Manifesto Pau-Brasil, que ele apresenta numa aula magna na Universidade de Sorbonne, em 24, publica na França, né, antes de publicar no Brasil, até ele chegar efetivamente no Manifesto Antropófago, né? E ali a Tarsila e o Oswald se conhecem, por exemplo, o poeta Blaise Cendrars, que está muito ligado ao ambiente surrealista, etc., que eles convidam, através de um apoio que o Paulo Prado, né, deu, convidam para vir ao Brasil, né? Então, a vinda do Blaise Cendrars ao Brasil é bem importante para a promoção, de novo, né, desse ambiente brasileiro, do que era São Paulo nesse momento, no ambiente francês. E um dado interessante é que a negra da Tarsila, por exemplo, ela só foi ser exposta no Brasil muito tempo depois que ela foi produzida, né? Ela foi... Tarsila produziu essa obra muito provavelmente, ou quase certamente, em Paris. Ela não foi produzida no Brasil. E ela foi apresentada pela primeira vez numa individual que a Tarsila fez, não no Brasil, mas na França. A primeira individual que a Tarsila fez na vida, ela fez em Paris, na Galerie Percier, justamente por influência do Blaise Cendrars, né? Aqui eu estou mostrando para vocês justamente uma foto dela nessa exposição, né? Essa foto é muito significativa, né, de como ela promove essa ideia de uma artista brasileira e como ela lança a mão, né, de determinados elementos locais, né, para se promover como uma artista modernista, internacional, cosmopolita no ambiente parisiense, né? Eu digo isso porque essa fotografia é ela na Galerie Percier, junto da obra dela Morro da Favela, que faz parte dessa fase pau-brasil da pintura dela, né? E ela está em tese com um vestido que foi desenhado pelo grande estilista francês daquele momento, que era uma espécie de Christian Dior daquele momento, que é o Paul Poiret, né? Mas vocês percebam que, enfim, quem conhece a produção do Paul Poiret sabe que está longe de ser um Paul Poiret, né? Tem uma série de elementos nesse vestido que remetem, na verdade, à roupa de uma caipira, né? De alguém que circula no interior do estado de São Paulo, né? Por causa do vestido xadrez, o laço, né? nas mangas do vestido, etc. Quer dizer, ela usa esses elementos para se mostrar como uma artista brasileira e, portanto, específica, exótica, diferente no ambiente parisiense, né? E aqui, essa foto também famosa, né, dela e do Oswald recebendo justamente o Blaise Cendrars no Brasil. Esse é um momento importante porque é um momento em que o Oswald está investindo efetivamente naquilo que eu entendo que é um projeto nacional, né, não um projeto nacionalista, um projeto nacional para um Brasil moderno, né? E uma das coisas que faz parte de repensar o Brasil diz respeito a repensar e reavaliar o período colonial da história do Brasil, né? Por isso que o Blaise Cendrars vai às cidades históricas de Minas, a Tarsila faz uma série de desenhos dessas cidades durante a viagem, né, que são usadas como ilustração para uma coletânea de poemas que o Blaise Cendrars vai publicar de volta a Paris depois da sua viagem ao Brasil. Ele chega a pensar num projeto de fazer um filme sobre o Brasil, em 1927, que nunca é realizado. Mas, enfim, o que é importante é que isso alimenta, digamos assim, as ideias do Oswald sobre antropofagia, afinal de contas, né? E sobre a criação da revista de antropofagia, o Manifesto Antropófago, que depois vai ter uma circulação muito grande, né? É interessante que não tanto, talvez, naquele momento, mas mais tarde, o momento da antropofagia, o movimento antropofágico, né, que a gente começa a conhecer melhor de uns 30 anos para cá, vamos dizer assim, né, embasou, obviamente, a reflexão artística de muitos artistas no Brasil. Acho que a gente não pode pensar no tropicalismo, por exemplo, sem pensar nesse momento antropofágico, né? Mas com a Bienal de São Paulo, em 98, que isso ganha, de fato, um protagonismo internacional. E de 98 para cá, só a Tarsila deve ter tido 4 ou 5 individuais internacionais. Mais recentemente, né, entre 2017 e 2018, ela circulou pelos Estados Unidos, numa grande mostra que, no fim, terminou no MoMA, né?
e que, de novo, se relembra, né, se reaviva esse período da pintura dela. Esse é o período privilegiado da pintura dela, né, e a tal ponto que ela é confundida com a Semana de 22, como se ela tivesse, né, para os nossos pares internacionais é um pouco assim, eles acabam esquecendo um pouco a Semana de 22 e tratando muito mais desse momento, né, do Oswald da Tarsila, na meados da década de 20, e o Manifesto Antropófago, do que propriamente a Semana de 22 como esse grande marco, né, digamos assim, do modernismo brasileiro. E também não podia deixar de falar da virada da Tarsila. Essa é uma obra também que está na nossa coleção agora, isso fazia parte da coleção que nós recebemos de um casal de colecionadores de artes aplicadas. Isso é o estudo para o cartaz da exposição da Tarsila em Moscou. A Tarsila vai fazer uma exposição da sua obra, uma exposição individual em Moscou em 1931. Né? Ela está acompanhada do Osório César já nesse momento. É o momento em que ela, de algum modo, se converte também, né, às ideias comunistas, digamos assim. Isso vai ter uma influência sobre a produção dela nos anos 30, né? Porque ela vai produzir esse tipo de coisa aqui, né? Esse grande painel que vocês já devem ter visto por aí, quer dizer, ele não é acessível assim ao público, ele está dentro do Palácio do Governo, né? Mas a gente tem uma grande reprodução dele numa estação de metrô aqui em São Paulo. É a Marechal Deodoro, para quem mora em São Paulo, acho que é da estação Marechal Deodoro que a gente vê. Uma grande reprodução dela, né? E que ela faz esse grande painel, né? E se dedica justamente a essa pintura. Ela volta, digamos assim, a um certo... Ela nunca abandona o figurativismo completamente, mas ela volta, digamos assim, a uma ideia de realismo em pintura, muito embora isso não seja propriamente realista, mas a gente vê isso nesses retratos, né, que ela faz desses vários rostos de várias origens diferentes. Né? Ela, inclusive, chega a representar alguns dos seus colegas intelectuais no meio, né, dessa massa de cabeças, né? E que ela vai se voltar para aquilo que é entendido como a pintura social nos anos 30. Aqui a gente já está num outro momento, né, enfim, investidas de uma internacionalização da arte brasileira, em que a Tarsila sai de cena, né, e entra em cena este artista aqui, que é o Cândido Portinari, né? Eu vou voltar já a ele, eu só queria terminar essa fase inicial dos anos 20. Outra artista muito importante, que teve a sua formação numa escola de artes aplicadas em Genebra, casou-se com um artista suíço e constituiu aqui uma espécie de associação empresarial, né, de decoração de interiores, etc., é a artista Regina Gomes de Graça. Né? Essa obra hoje também faz parte do acervo do MAC, foi doada pelo casal Lerner no ano passado, junto com o cartaz da Tarsila, está em exposição, né? E mostra o trabalho dessa artista que ela e o marido, de fato, participaram da Semana de 22. A gente não sabe também muito bem o que ela expôs. O que ela expôs a gente não sabe. Ele expôs um quadro hoje que está na Pinacoteca do Estado, mas eles eram artistas até muito pouco tempo atrás, pouquíssimo estudados, porque eles estavam envolvidos com aquilo que é entendido como arte menor. Né? Eles trabalhavam com decoração de interiores, com artes aplicadas. Né? Isso que eu estou mostrando para vocês é uma tapeçaria decorativa que a Regina Gomes de Graça faz. Ela, mais tarde, vai ser uma empresária de tapetes mesmo, ela vai ter uma empresa de tapeçaria, né, nos anos 50. Mas eles, nesse momento, estavam, de fato, eles chegaram aqui e, enfim, como é que se diz? Decoraram boa parte das casas da elite paulistana, né, nessa linguagem moderna, né, trabalhando junto com um arquiteto que era um imigrante lituano, como era o Lazar Segal, que era o Gregory Warszawski, né, que vai fazer o primeiro manifesto da Casa Modernista. Em 1928 está ela, com tapetes, o John Graça, a Tarsila do Amaral e o Lazar Segal, expostos justamente na exposição da Casa Modernista na rua Itapeva, lá na Vila Mariana. Né? Vila Mariana não, Pacaembu. Que a casa da Vila da Mariana é dele mesmo. Né? E outro artista importante, né, para essa virada para o realismo, para o assunto social, digamos assim, e que também tem uma grande importância para o modernismo brasileiro, é o Lazar Segal. Né? Era um artista lituano,
fez a sua formação toda na Alemanha, em contato com os expressionistas alemães, etc., e que mais tarde, né, vai chegar aqui e vai, de fato, impulsionar, digamos assim, toda uma produção artística importante, sobretudo nos anos 30, porque o Lazar Segal está ligado, inclusive, nos anos 30, à criação de uma das primeiras associações de promoção da arte moderna antes da criação dos museus, que é a Sociedade Pro Arte Moderna, né, o SPAM, a famosa SPAM, para a qual ele vai fazer uma outra coisa que a gente tem muita vontade de ver, a gente nunca viu exposto por aí, mas ele faz uma série de decorações para bailes de carnaval. Aliás, ele só não. John Grass faz, o Antônio Gomide, irmão da Regina Grass, faz, a gente tem alguns cardápios e leques e estudos preparatórios para a decoração de carnaval. Esse é um outro grande tema, né, digamos assim, da arte moderna, que ainda está por ser melhor explorado, né, e que a pesquisa mais recente de História da Arte começa a tratar. E o Cândido Portinari, que nos anos 30 vai ser promovido como o grande artista brasileiro, né? Isso já dentro da era Vargas e, sobretudo, a partir na inflexão do Estado Novo, ele efetivamente é considerado quase como um pintor oficial, né? Digamos assim, dessa política, né? do presidente Getúlio Vargas. Eu estou mostrando para vocês aqui duas obras que são bem emblemáticas da pintura do Portinari nesse momento, e essa grande pintura da direita, a Café, né, faz parte justamente desses exercícios que o Portinari começa a fazer para depois, enfim, ser comissionado a fazer os grandes painéis dos ciclos econômicos do Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, né? O palácio que era, na verdade, que era originalmente a sede do Ministério de Educação e Saúde, né, no Rio de Janeiro, encomendado pelo ministro Gustavo Capanema, que a gente hoje conhece como Palácio Gustavo Capanema, né? Mas essa obra, Café, foi a primeira, a primeira inserção internacional do Portinari, né? Portinari participa de uma exposição nos Estados Unidos, a chamada Carnegie International, é premiado nessa mostra, ele é muito apreciado no Brasil por conta disso também, ele chega, né, bastante apreciado pela crítica local por causa disso, e é a partir daí que ele vai ser convidado a fazer outras, incursões pelos Estados Unidos. Ele vai ser o primeiro artista brasileiro a ser convidado a expor no MoMA. O MoMA realiza uma mostra do Portinari, que chama Portinari of Brazil, em 1940. Né? E isso tem a ver com o momento de colecionismo que o MoMA começa a desenvolver de arte brasileira, de fato, né? As primeiras obras que o MoMA começa a comprar de arte brasileira fazem parte desse período e da relação do Portinari com este ambiente, né? Logo depois da Portinari of Brazil, ele é convidado a fazer os painéis decorativos da Biblioteca do Congresso, em Washington, né? E não é por menos que quando, depois da Segunda Guerra, né, se cria justamente a Organização das Nações Unidas, né, a partir justamente dos debates em torno da Liga das Nações, né, etc., a criação das Nações Unidas em 49 envolve um grande projeto de edifício, sede, né, que, no fim, é dado a ninguém menos do que o Oscar Niemeyer. O prédio é o grande projeto do Oscar Niemeyer nos Estados Unidos, né? E o Portinari é convidado a pintar esses painéis. Esses painéis, efetivamente, são uma encomenda do Ministério de Relações Exteriores brasileiro, né, para decorar o hall de entrada do edifício das Nações Unidas, né? Isso foi, talvez, da última grande obra que o Portinari pintou. A gente sabe que o prédio das Nações Unidas tem outras obras relevantes, importantíssimas. Até outro dia estava lá a Guernica do Picasso, né? Que, enfim, continua aparecendo na sala, né, da conferência de imprensa do edifício da ONU, como em cópia, né, porque ela voltou para a Espanha depois. Mas essa obra do Portinari é das primeiras que são instaladas efetivamente no prédio, né? Então, isso fala justamente dessa investida, né, que, digamos assim, o Brasil faz para se modernizar nesse período, né?
Então, esse é um outro grande momento de internacionalização dessa arte brasileira, né? E aí, o terceiro momento, né, de internacionalização dessa arte brasileira vai se dar justamente com a emergência das experiências abstratas, né, de arte abstrata no Brasil. A gente é sempre visto internacionalmente como um país que teria entrado tarde, entre aspas, né, a essa linguagem que é entendida como a linguagem modernista por excelência, né? O que não é muito verdade, porque a gente tem outras experiências de abstração antes disso, né? Apenas não havia uma discussão muito forte sobre isso. E, na verdade, a gente está muito alinhado com o ambiente internacional, porque também a arte abstrata ela vira essa espécie de linguagem universal no segundo pós-guerra, né? Então, no segundo pós-guerra, que, de fato, ela vira essa linguagem universal da arte, ela vira um valor, digamos assim, para a sociedade, sobretudo do Ocidente, e ela é uma espécie de emblema, né, digamos assim, da liberdade individual, da autonomia de pensamento, né, e dos valores de civilização, ética, etc., que estão sendo promovidos naquele momento pelo Ocidente, com todos os problemas que isso possa também trazer, né? Nós estamos no auge da Guerra Fria, então esse debate sobre realismo, e, né, figurativismo e abstracionismo é um debate muito grande, até porque o bloco soviético todo, né, vai aderir justamente ao que eles vão chamar a estética do realismo socialista soviético, né? Ou seja, que é uma arte de caráter figurativo, alegórica, celebratória, né, de grandes pinturas de história, etc., que ao qual o Ocidente, né, sobretudo, tendo aí à frente, né, o ambiente norte-americano, se contrapõe e começa a promover justamente essas linguagens abstratas da arte. E a Bienal de São Paulo, surgindo nesse momento, é um grande ambiente, contexto de discussão sobre essas questões, né? Eu estou mostrando para vocês um artista brasileiro que está, enfim, ele está, digamos assim, na passagem entre uma coisa e outra, né? O Volpi é um artista de origem italiana, embora já tenha crescido praticamente no Brasil. Ele começa com essa pintura ainda de caráter realista, etc., né? E no momento justamente da primeira e da segunda Bienais de São Paulo que ele aparece como uma promessa de uma nova pintura brasileira e vai ser considerado pelos pintores da geração sucessiva, né, ou seja, dos grupos, sobretudo concretistas, como um pioneiro dessa forma de arte, né? Essas duas obras que vocês estão vendo, das casas de Itanhaém, né, são duas obras que também estão na coleção do MAC hoje, né? E aí a gente chega a um momento realmente de adesão à linguagem abstrata da arte, que vai ser essa que vai circular internacionalmente, sobretudo na segunda metade da década de 50, e vai se tornar das coisas mais apreciadas internacionalmente. Quando a gente pensa, se vocês perguntarem hoje para um europeu, um norte-americano, né, acho que sobretudo um europeu e norte-americano, o que é a grande arte moderna brasileira, eles vão falar desses artistas, né? Vão falar dos concretistas em São Paulo, dos neoconcretos no Rio de Janeiro, né? Os concretistas também do Rio. Nesse momento eu estou mostrando para vocês duas pinturas, que a do Ivan Serfa efetivamente foi prêmio, né, da Bienal de São Paulo de 51, prêmio de aquisição. E o Valdemar Cordeiro apresentou essa obra dele, que também está na nossa coleção, na primeira exposição do Grupo Ruptura, que foi o grupo que ele liderou, né, de adesão à arte concreta, a chamada arte concreta, que é essa arte de caráter abstrato, né? E uma das coisas que tem sido revistas, né, recentemente, reavaliadas na produção artística brasileira, é a presença dos artistas afro-brasileiros e indígenas, né? A gente, quer dizer, a arte indígena contemporânea ganhou um protagonismo enorme internacionalmente, recentemente, isso nesses últimos 5 anos, eu diria, né? A cultura visual indígena já é um dado, né, como é que se diz, manipulado e incorporado pelos artistas modernistas, como eu mostrei para vocês, desde o Vicente do Rego Monteiro, mas ainda cabe, né, a gente faz 10 anos, pelo menos, que se reavalie, se revisita a contribuição efetivamente dos artistas afrodescendentes para, né, a cultura visual do Brasil, né, com as artes visuais no Brasil. E eu estou mostrando aqui para vocês uma obra que também está na nossa coleção, ela agora está emprestada para
para a Mostra Carolina de Jesus, lá no Instituto Moreira Salles, na Paulista, que foi prêmio de aquisição da Bienal de 51, que é de um artista carioca, o Heitor dos Prazeres, que era um sambista carnavalesco e que teve uma grande projeção internacional naquele momento por causa da sua inserção no ambiente da Bienal de São Paulo. Ele vai aos Estados Unidos, tem obras dele na coleção do MoMA, né? Então, ele tem uma circulação internacional justamente porque ele mobiliza, né, essa cultura do morro carioca, né, da cultura popular do samba, do carnaval e assim por diante. E, por fim, não podia deixar de falar dos grandes, né? Esses são grandes nomes, são colecionados internacionalmente. Aliás, tem obras importantes desses dois artistas que não estão mais nem em coleções brasileiras, são colecionadas internacionalmente, né? Eu estou mostrando eles ainda na primeira fase do movimento, do momento mesmo da emergência dos debates sobre arte concreta, a grande exposição nacional de arte concreta, e eles são dois artistas, né? O Hélio de Sica, muito jovem ainda, vão começar a circular internacionalmente a partir justamente da Exposição Nacional de Arte Concreta. Essa é a terceira grande investida, digamos assim, que o meio intelectual brasileiro faz, né, com o apoio, de fato, daí do Ministério de Relações Exteriores, para promover a arte moderna brasileira lá fora, né, através desses nomes. Mas lembrar também que essa arte abstrata brasileira, né, com todo o vanguardismo dela, etc., está sendo revisitada mais recentemente. Uma das grandes questões, né, de revisitação e reavaliação desses movimentos, né, e da contribuição dos artistas modernistas diz respeito não só à presença da diversidade, né, dos diversos grupos, né, os artistas afrodescendentes, etc., mas das artistas mulheres, né? Eu estou mostrando aqui para vocês um artigo da Folha da Noite, né, que foca um desfile de moda que aconteceu no contexto da inauguração da exposição do Grupo Ruptura no MAN, que está completando, já perdi 70 anos, justamente em abril. O MAN, inclusive, vai fazer uma mostra histórica, né, de reconstituição do que foi a exposição do Grupo Ruptura naquele momento. E é interessante porque é claro que essa cultura, né, que essa linguagem da arte abstrata, ela aparece muito ligada justamente a um ambiente intelectual branco, né, masculino, né, hétero, de homens brancos, racionais, né, etc., e que a mulher aqui figura como um elemento de decoração, né, quando, na verdade... acabei de mostrar para vocês, talvez, das maiores artistas brasileiras concretas daquele período, né, como Lygia Clark, mas a gente tem a presença de outras artistas mulheres importantes que contribuíram igualmente para o desenvolvimento e os debates em torno dessa linguagem abstrata da arte. Esse é um quadro da Judith Lawand, que está na nossa coleção. Ela trabalha, né, assim como o Valdemar Cordeiro, com uma série de elementos geométricos, mas tem uma questão de uma combinação, de uma equação matemática, que ela trabalha nessa pintura, né, desenhando essas formas, e é uma artista muito interessada na linguagem matemática, né? Então, essa racionalidade não pertence só a esses homens brancos, né? E a gente ainda tem muito mais para desenvolver nessa direção. Bom, acho que já falei demais, eu só deixo aqui, eu posso depois pedir para Patrícia passar para vocês, aqui algumas referências, né? Do que a gente fez no MAC e o que a gente vai fazer ainda, né, sobre em torno da semana de 22. Então, o ano passado, a gente organizou esse ciclo de palestras, chamava-se 1922 Modernismos em Debate, que está lá numa playlist no canal do MAC do YouTube. Vocês podem ver todos. Nós convidamos 41 especialistas, né, entre artistas, escritores, curadores, críticos, etc., para tratar de rever justamente esse modernismo no Brasil e, sobretudo, o momento de 22. A gente tem vários colegas de USP que participaram também, mas não só. Convidamos gente do país inteiro que falou do modernismo de Belém do Pará, falou do modernismo em Recife, falou do modernismo no Rio Grande do Sul e assim por diante. E no próximo mês, né, no dia 2 de abril, a gente vai fazer um encontro com 3 pós-graduandas que ganharam, né, foram selecionados ano passado para fazer uma releitura do acervo do MAC, né, que está lá em exposição. Os textos delas estão publicados no site do MAC e no dia 2 de abril elas fazem uma visita guiada a partir das obras que elas elegeram dentro dessa mostra de longa duração.
E em maio a gente vai ter as aulas, um conjunto de 4 aulas, né, com grandes especialistas, dentre eles, por exemplo, a professora Ana Paula Simeone, aqui do IEB, que é uma referência, né, em História da Arte e Gênero, propondo leituras, né, a partir desse fenômeno de 1922, com o acervo do museu. Enfim, acho que era isso, gente. Obrigada.